O louvor, ele é uma arma muito poderosa na sua edificação. Você está aí? O louvor, ele tem uma finalidade muito grandiosa de mexer com você. A música, naturalmente, ela mexe conosco. Mas na palavra de Deus nós encontramos, para momentos inusitados, o uso das canções. Presta atenção. Jesus estava para sair para ir para o Getsemane. Hoje nós vamos falar do Getsemane. E ele está indo em direção àquele momento angustiante. A Bíblia diz que ele toma a ceia com os discípulos, ele ora e canta um hino. Provavelmente ele cantou salmos, claro. É evidente. Um judeu como Jesus cantaria salmo, como até hoje eles fazem. Salmo para eles literalmente é um livro de cântico, como deveria ser a nossa abordagem de salmo. O que eu quero dizer com isso? Você imagina que para aquele momento onde está para decidir a história da criação, Jesus ele parou para cantar. Jesus ele tirou um tempo para, sabe? A gente vem, existem pessoas que ignoram. A gente tinha um grupo, isso é passado, graças a Deus pelos cafés de louvor. Amém? Você que vem, você sabe do que eu estou te falando. Teu coração está sendo alinhado à visão de louvor dessa igreja. Essa igreja aqui não entretém você. Pastor, eu sinto falta daqueles louvores para a direita, para a esquerda. Não citando nada específico, foi mal. Nada contra também quem faz. Mas, assim, não deveria ser um louvor mais animado para a gente dançar um pouquinho? Tem lá no seu YouTube, dentro da sua casa, fazendo aquela faxina, é divertido demais dançar, pular. Eu acho que você já passou desse nível. Essa infantilidade ficou para trás. Você vem para a igreja para encontrar Ele em tudo que a gente faz. Desde o momento que a gente dá uma boa noite, inicia a oração, até esse momento aqui. E até a conclusão. Então preste atenção. De uma vez por todas, meu irmão, preste muita atenção naquilo que você canta. Que a mudança da sua vida pode acontecer naquele momento do cântico. Olha aqui. Uma música já mudou de uma forma intensa a minha vida. Não pela música, por causa do que a música falava, declarava. E o fato de eu ficar confessando aquela música, aquilo cresceu dentro de mim e mudou de uma forma radical a minha vida. Eu conto isso para vocês diversas vezes quando eu falo do louvor. Então, não perca um momento de cântico. É um momento onde está sendo como se fosse assim, está voando verdade. E você tem aquele momento para absorver aquela verdade. O Espírito Santo está falando. Nosso ministério de louvor não faz assim. 2 agitadas, uma transição e uma lenta para a palavra. Eles não fazem isso. Você deve achar até meio chato se você for frequentante de igreja, que põe uma pessoa para animar você, para preparar você para a palavra. Preparar você para a palavra. Ou tu não é terra fértil. A Bíblia só fala disso. Existe uma terra que não está pronta para receber a grandeza da semente. Existe uma terra que não está pronta. Essa história de preparar para a palavra, isso é invenção de pastor. Isso é manipulação da alma. Você está aí, meu irmão? Pelo amor de Deus. Sim, o louvor nos apronta no sentido de nos conectar à verdade, mas não no sentido de alguém estar aqui te trabalhando. Você está aí, você veio para o culto? Então, pelo amor que você tem a Deus, não fique de espectador. Você atrapalha. Espectador atrapalha. Imagina a pessoa está aqui e ela sabe o que está fazendo. Aí quando ela olha, está você olhando para ela. Ou reparando a roupa. Ou... Que perca de tempo. Que perca de tempo. O Espírito Santo querendo libertar você, curar a tua vida, manifestar o poder dele na sua vida, curando fisicamente, emocionalmente, libertando você de influências do mal. E você aqui olhando a roupa da pessoa, se cabe, se não cabe, o filho de quem que anda, não sei o quê. Não é perca de tempo? Então, no nome de Jesus, passe disso. Tem uma construção, uma edificação. Quantas vezes eu vim para cá falando assim, Deus, hoje 2 coisas soaram muito parecidas no meu coração, não sei o que eu devo falar. E eu me aprontei para falar isso aqui, porque eu achei que o Senhor está nessa linha. E o primeiro louvor é toda aquela verdade. Eu fico assim, impressionado. Isso acontece aqui aos baldes. Então, por favor, acione esse modo culto. Quando você entrar aqui, entre na expectativa.
pense o porquê que Deus inspirou a pessoa a escolher aquela música. Gente, é muito bem pensado, eu te garanto. É muito bem pensado. É qualidade, é reflexão. Eles estudam, eles leem, eles se preparam. Nenhum louvor que na igreja dá para cantar aleatoriamente. Não dá, literalmente. Eles têm que se preparar. Então, por favor, dá tudo de você nesse momento. Você está entendendo? Não é bronca não, gente. Vocês ficam com a cara de bronca. Acho que eu tenho que tirar essa visão de vocês. É palavra para ajudar você a crescer no teu culto. Amém? É maravilhoso. Você não tem noção. Eu já entrei no quarto desistido. Falei com a pastora, eu tô sem força para nada. Falei, vou ali. Sério. Bati a porta do quarto, peguei meu violão e fui. Passei 1 hora. Voltei e falei, Deus falou comigo. Resolvido. Como é que pode? De 1 hora você entra desistido, da outra você sai cheio de esperança, ouvindo Deus e com direcionamento para a tua vida. Você não é pior do que eu, você não é diferente de mim, você precisa disso tanto quanto eu, então está disponível para você também. Entrar para o seu quarto, pastor, eu toco violão. YouTubezinho, ó. Pandeirinho, vai na voz, no gogó, bate no peito. Ele não vai ser exigente se você entregar o teu melhor. Você está entendendo? Mas se você quer aprender a tocar um instrumento, por que não? Tem gente aí com má vontade, vai lá, estuda. Gente, o YouTube hoje conta para nós que a nossa vida, em nós, a gente só não aprende aquilo que a gente tem preguiça. Então, por favor, dê valor ao louvor, porque você só tende a provar maravilhas, revelações, manifestações de Deus, o enchimento do Espírito Santo, momento de discernimento, de batalha. Às vezes Deus vai te dar um louvor para você confrontar as trevas. E você vai cantar e aquele confronto vai afastar o maligno por meio da verdade. Um texto falando a respeito de Jesus, profeticamente, diz que ele cantaria os louvores no meio da congregação. Jesus se uniria a nós para louvar, lá em Hebreus. Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, Evangelho de Lucas 22. Como eu antecipei, momento de Getsêmani, meu irmão, essa palavra de hoje, ela tem uma finalidade de despertar a sua consciência, colocar você num estado de guerra. Você está aí, guerreiro? Por favor, nossa igreja precisa ligar o modo Rambo. Precisa ser tão... Não, pode ser. No espírito você tem que ser sanguinário igual o último Rambo. Quem assistiu? Você gostar daquilo, gente? O que deu no homem? Modo filme de terror aquilo lá. O Rambo tá matando como nunca. Olha os spoilers. Tem uma cena que não é para criança não, gente. Antigamente a gente viu o Rambo era só boquinha torta, tiro. Agora, não sei se eu estou confundindo. Não, é isso mesmo. Eu quero ligar em você o modo guerreiro. Você está pronto para a briga? Deveria. Então vamos para a palavra. Ele acaba de cear, cantar o louvor. Aí diz assim, 39. E saindo, Jesus foi, como de costume, presta atenção nessa palavra costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse. Jesus escolheu o ambiente onde ele iria passar o seu último momento. Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentação. Que o Senhor nos fale, Pai, nossa oração
é para que o Senhor ministre os nossos corações e desperte em nós, ó Pai, um modo de guerra. Coloque nosso espírito, Deus, um espírito guerreiro, Pai, quebrantado diante de Ti, mas, ó Pai, com toda intrepidez, ousadia e confronto perante as trevas. Em nome de Jesus. Amém. Por que escolhi esse texto? Aliás, poderíamos ver Mateus, como vamos ver, para ver alguns detalhes. Poderíamos ver Marcos. Todos os 3 evangelhos, que eles são chamados, em termos, só para você se familiarizar, quando você estiver por aí ouvindo as pessoas que são complicadas e que não vão te explicar, sinóticos. O que é isso? São 3 evangelhos que têm similaridades, eles têm um conteúdo parecidinho. Quando você vai para João, João foge. João, ele conta algumas coisas que você vai achar nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas ele não vai trazer esse conteúdo, essa narração por fatos determinados. Sempre começo, não necessariamente o nascimento, mas sempre tem o começo da vida de Cristo, e assim segue até a sua subida aos céus. O que a gente tem aqui? Eu escolhi a narrativa de Lucas por uns detalhes bem interessantes. A nossa palavra dessa noite, até um tema, se mantenha em oração. Gente, não é difícil iniciar a orar. Não é difícil. Não é difícil você falar, a partir desse culto, cara, eu vou determinar e eu vou dar 1 hora de oração todos os dias por uma causa. Eu vou me levantar pelo Brasil, eu vou me levantar pela minha família, eu vou me levantar pelo meu ministério, eu vou me levantar por uma situação na minha vida e eu vou ficar ali e eu vou orar e essa condição irá mudar. Eu nunca vi dificuldade de iniciar nada. Eu nunca vi dificuldade, a nossa igreja orava, a gente fazia um projeto de semana de oração. Então, todos os dias a gente estava aqui orando juntos. Não era difícil iniciar. Era uma maravilha. Chegava o primeiro dia, segunda-feira, e pensava assim, vamos lá, vamos ver. Eu vou estar lá. Estava a igreja aqui, os jovens e tudo mais. Com o passar da semana, cai o número. É interessante. Cansaço, agenda? Não sabemos. Mas daqui a pouco começa a vir o histórico de luta. Situações acontecendo, situações vindo, situações sendo trazidas, e toda hora uma coisa, e a igreja sempre passava por um aperto. E o que a gente fazia? Meu Deus do céu, me livre de orar. Porque se eu começo a orar, parece que as coisas pioram. Quem já teve essa sensação? Tu não teve, tu não é crente. Tu nunca viveu uma dinâmica espiritual. Vou chamar isso de uma dinâmica. Começou falando, a partir de hoje a minha vida muda. Eu vou orar por esse sentimento que está me aprisionando. Você começa a orar, Senhor, eu coloco diante de ti esse sentimento. Aí no primeiro dia tu fala, caramba, foi gostoso, cara. Rapaz, isso só vai fazer crescer. Aí tu começa no segundo dia, tu fala, Deus, eu estou aqui por aquele sentimento, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é o Deus da minha paz, é o Deus que traz calmaria para o meu ser, o teu espírito tem fruto de paz para mim. Tu está confessando a palavra. Aí você está confessando a palavra, você está empolgado e de repente, no terceiro dia, você já vê, fala assim, parece que Deus decidiu virar o rosto. Acho que ele está olhando mais para lá. Vou tentar aqui, vou tentar. No quarto dia já está insuportável, tu pensa assim, acho que já deu. Parece que nada muda. Eu não sei qual é a condição que você se encontra em oração. Nós vamos falar sobre se manter, porque iniciar é mole. Vai por mim. Eu motivo você aqui hoje, você vai estar amanhã em um quarto de oração, de joelhos, orando. O problema é, você vai conseguir dar conta do processo de orar. Você vai conseguir dar conta de continuar orando. Você vai conseguir dar conta de não ser removido por qualquer que seja a situação. Você vai orar até que aquilo tenha um fim, uma finalidade. Você já orou quantas vezes por algo que você falou assim, eu só parei quando eu obtive uma resposta. Seja ela não, seja ela as coisas não vão mudar, mas eu só parei, pastor, quando a resposta veio. Você já teve essa experiência? Não. Você precisa dessa experiência. Aliás, a sua vida espiritual depende dessas experiências. Você parar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu só te largo quando tu me abençoares. Eu só te deixo ir quando a gente resolver a questão. Nunca mais eu vou parar de orar por algo. Só Deus me faz parar. Você está aí? Então a minha palavra hoje aqui para a gente pensar,
ela foi iniciada em Lucas por um motivo, porque é diferente o que Lucas traz. Parece leve a experiência. Nós vamos ver que ela foi um lugar realmente difícil. A experiência não foi tão curta. Lucas traz uns detalhes que Mateus não traz. Nós vamos ler o de Mateus agora. Mateus 26, 36. Lucas nos diz, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mateus dá um endereço mais específico, o lugar escolhido por Jesus. Eu quero ler, e em seguida a gente vai ligar esses dois textos aqui, aprendendo muito sobre oração. Vamos lá? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Opa, lá em Lucas ele vai dizer, ele chamou os discípulos e falou, orem para que vocês não caiam em tentação. Não, não foi para todos. Ele virou para os 11, que Judas estava lá, vendendo. Ele falou, fica aqui, eu vou ali orar. Olha o que vai acontecer. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, quem são? Tiago e João, como dizem os mineiros, João. Tiago e João começou a sentir-se tomado, olha o estado de Jesus, de tristeza e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro, é para Pedro, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Olha o estado de alerta, vigiem e orem. Ele contava que eles iriam orar. Ele contou que ao separar aquele grupo, deixando agora... Ih, rapaz, a matemática falhou aqui. Os 9? Não, André. Os 8? Judas não estava. Os 8 ali, ele contou, os 3 que são chegados vão entender essa experiência. Eles vão vivenciar comigo. Não rolou. Ele diz, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez. O que tem que nos chamar a atenção? Lucas não nos dá essa narrativa. Segunda vez. Orou de novo dizendo, meu Pai, se é possível que este cálice, se não é possível, prestou atenção que já mudou, que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhe disse, vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Eu quis comparar essas duas experiências, porque são narrativas diferentes. Mateus vivenciou. Mateus passou. Mateus era um dos 8 espectadores. Lucas não. Lucas não andou com Jesus. Lucas não foi apóstolo. Aliás, ele fez parte da comitiva apostólica de Paulo, mas não de Jesus. Então, é interessante que Mateus está ali olhando. Enquanto Lucas ele pega uma narrativa, nós não sabemos como, ele averigua os fatos e traz para nós essa narrativa de uma outra forma. Agora, o que eu quero colocar para você? Eu quero começar falando desse ambiente de agonia. Sabe por quê? O Monte das Oliveiras, ele fica de frente da cidade antiga de Jerusalém. Jesus passou por ali muitas vezes. E quando eu falo muitas vezes na sua vida, é muitas vezes. Aliás, quando Jesus ia para lá, ele elegeu o Monte das Oliveiras, mais propriamente o lugar do Getsêmani, como um local de oração dele. Ele fez daquele jardim, que se você for pegar fotos, é um jardim. É um local onde tem sim a prensa do azeite, que muitos de vocês já ouviram falar. É um lugar de prensa, de prensar a azeitona para fazer o azeite. Jesus escolhe esse lugar.
E sim, você já deve estar esperando que eu aplique essa questão da agonia. Eu não quero falar da prensa, do azeite, eu quero falar literalmente da realidade. Que Jesus ele demonstrou o seguinte: eu quero escolher um lugar para vocês irem comigo antes da minha morte, um local onde nós iremos, e nesse ambiente vocês verão que o ambiente vai intensificar a angústia do que está por vir. Esse ambiente será uma transição, um ambiente agradável, mas que marca o começo de uma trajetória muito doída para Jesus, que é assumir os nossos pecados, ir para a cruz do nosso lugar, absorver a miséria do homem e comprar o homem de volta para Deus. Isso tudo para Jesus era muito angustiante, não era fácil. Você não sentimentalize isso e não torne isso romântico. Era doído. Jesus está aqui tentando orar para tentar mudar o Pai, para tentar falar: Pai, se há uma outra forma, pode fazer. Se há uma outra maneira, eu aceito a outra maneira. Se não for atrapalhar, eu quero que se cumpra aquilo que o Senhor quer, mas se tiver uma outra maneira, eu aceito essa outra. O que me chama a atenção é que todos nós passamos por um momento assim. Todos nós. Se você ainda não passou, você vai passar. Um momento onde você é exprimido, onde a tristeza ela toma conta de você numa forma. Ele fala: eu estou profundamente triste. Jesus ele nunca provou. Ele provou tristeza sim, por chorar por seu amigo Lázaro, mas essa tristeza, essa angústia de morte era diferente. A Bíblia fala que ele estava em agonia. Você já viu alguém agonizar? Então você está entendendo o estado da alma de Jesus. Não era um estado de sofrimento, não era uma apreensão, não era uma ansiedade natural, era um nível de opressão que poucas pessoas enfrentaram na vida. Agora, se você nunca passou isso na trajetória da tua fé, eu te garanto uma coisa: se você andar com Jesus, em algum momento você será prensado nesse nível aqui. Eu estou te dando um alerta, eu estou te dando um momento para você raciocinar que essa escritura que nós lemos e estamos falando sobre ela, fala de uma experiência que nós iremos enfrentar. Algum momento você será tomado por algum sentimento profundo que você vai querer se livrar dele. E se você não fizer da forma como Jesus nos ensina em todo o trajeto de Cristo nessa vida, foi um ensino contínuo. E mais uma vez ele está nos ensinando o quê? Haverá um momento que nós seremos profundamente tomados por alguma coisa que, se a gente não souber resolver aquilo em oração, nós iremos não suportar aquilo que está vindo. Por quê? O que me intriga é que isso ainda não é o fim da coisa. É o início. É o início de um beijo de um amigo. É o início de ouvir acusações falsas. Eles procuraram pessoas para mentir. Diante de Jesus, Jesus aqui, preso. De repente, eles não encontram motivo para matar Jesus. Aí falam: vamos levar para os romanos. Os romanos vão achar motivo. Gente, você tem noção que é você sabendo que você não fez nada? Que você não deveria estar ali? Você já aceitou bem uma injustiça que praticaram com você? Pensa alguma vez que você foi injustiçado. Você vai lembrar. Você não aceitou bem. Nenhum de nós lida bem com a injustiça. E para mim, um dos valores que eu tenho, eu fui fazer um exercício para saber meus valores. Um dos valores mais fortes que eu tenho é justiça. Quando eu vejo algo injusto, isso mexe comigo de uma forma diferente que mexeria com as outras pessoas. Mas todos nós, ao ser lesados, nós queremos justiça. Sim ou não? Então pensa Jesus tendo que ficar mudo para uma coisa que ele está demonstrando que angustiou, que foi difícil aceitar. Ele teve que aceitar antes de passar. Ele teve que entender antes de entrar. Então preste atenção. Se você não aprender a eleger um lugar onde você defina, onde você ore, onde você passe tempo com Deus para ouvir o conforto de Deus acerca do que está por vir, algum momento, meu irmão, aquilo que vai vir vai te surpreender, e isso vai te surpreender de uma forma que você não irá suportar. Você está me ouvindo? Teve um dia, no ano passado, que Deus falou algo comigo muito forte. Ele falou assim: Jeff, você está para passar por coisas que, se você entender e fizer o certo, compreender e viver de forma correta, isso que vai acontecer,
tu vai crescer muito. Mas se você não conseguir fazer isso, você vai afundar. Eu fiquei angustiado, que eu pensei, mas... Aí eu compartilhei com a pastora, falei, amor, Deus falou uma coisa comigo que está me angustiando. Isso. Narrei tudo isso que eu já te falei aqui. Aí ela ficou assim. A gente pegou Covid, Felipe novinho. A gente não pegou por negligência. E eu fui o primeiro a ficar muito mal. Teve uma noite que eu fui botar o Felipe para dormir. Um sentimento de que eu ia morrer se apoderou de mim tão forte. Graças a Deus que eu estava sozinho e eu pude chorar. Eu pude me decidir ali. E, cara, eu não quero morrer. Falei, Deus, eu não quero morrer. E eu, com todos os sintomas, a gente tendo que cuidar dele e tudo mais. Aí eu me lembro que Deus falou comigo assim, você está no meio daquilo que eu falei. Gente, o que isso muda? Agora você vai me ver como super crente que fica ouvindo vozes. Inclusive, foi Deus que mandou eu vir com essa blusa. Você vai imaginar isso? Não. Muda. Porque nessa intimidade com Deus, você fica assim, eu estou no meio de uma coisa que Ele sabe que eu estou passando e isso aqui tem início, meio e fim. Isso aqui tem amparo. Isso que eu estou passando tem alguém que sustém. Eu posso correr para Ele porque isso aqui não é aleatório. Muita gente está pegando Covid e tem gente pagando com a vida por causa desse vírus maligno. Mas no meu caso, porque eu creio no cuidado de Deus e eu me alimento desse cuidado de Deus, eu sei para onde eu corro quando eu estou passando o que eu estou passando, eu tenho conforto. Jesus escolheu o Getsemane porque era um lugar de costume, era um lugar de relacionamento, era um lugar onde talvez ele viu outros anjos. Era um lugar onde o Pai falou com ele outras vezes. Era um lugar onde ele provou uma intimidade. Ou você acha que Jesus não provava uma intimidade real, profunda com o Pai? Hã? Não era um lugar aleatório. Ele falou, vamos no Monte das Oliveiras. Mas vamos lá naquele lugar. Lá no lugar onde tem oliveiras, onde tem lugar da prensa. Eu quero ficar ali, eu quero dali olhar o local onde eu vou ser entregue, porque ele via o templo. Ele viu o seguinte, aquilo lá vai acontecer comigo. Ele estava ali num ambiente muito propício para a decisão que ele tinha que tomar. Era um momento decisivo. Então preste atenção no nome de Jesus, meu irmão. Se você não passou por uma situação de angústia, você irá passar. O que é necessário? Liga o modo de alerta. Suspeite de tudo. Suspeite de todos. Filtre tudo. Porque no momento onde você estiver sendo prensado, a agonia estiver ali, você vai ver que o mundo parece te dar motivos para você crer no engano a todo tempo. Você está se sentindo feio, ridículo, está querendo morrer por isso. Vem o enviado das trevas e fala assim, cara, que narigão que tu tem. Você entendeu o exemplo? Só para você entender, de forma ridícula. Você está se sentindo uma pessoa inferior. Vem alguém e fala assim, cara, tu não deu para nada, mas teu irmão... Você está se sentindo pouco amado. Aí vem alguém e fala alguma coisa sobre o teu cônjuge. Está estranho, não está? Aí você, eu também estou notando. Ah, você nunca passou por isso? As coisas se confirmam. As coisas se somam. Tudo conspira para aquele lugar, para aquela conclusão óbvia, que está diante dos nossos olhos. Só que você tem que entender o seguinte, na agonia é um ambiente de tentação, é um ambiente onde tem ali, o tentador estava ali tudo era para conspirar a favor da queda. Você está aí, meu irmão? Agora, se Jesus ele não tivesse tomado uma postura para si, ele ensinou os discípulos o seguinte, o modo de alerta não é cisma com os outros. O modo de alerta é orar. Quando ele chegou para os discípulos, ele falou assim, fica aqui. Acho que ele deve ter olhado para os outros e falado assim, gente, esse aqui não vão acrescentar.
não é para eles que eu tenho que falar. Eles não vão entender. Eles não provaram tudo que esses aqui provaram. Vem os 3 que já provaram, já me viram até transfigurado. Esses 3 tinham visto Jesus como Deus. Jesus apareceu na sua figura divina diante deles, glorificado. Então, esses sim provaram Cristo de uma forma que aqueles 8 não provaram. Então, vem aqui os 3. Para vocês é o seguinte, galera. Ó, fica aqui comigo e vigia. Quando ele volta falando, ué, vocês dormiram? Não era um sono. Não era um sono normal. Não era cochilinho. Eles estavam dormindo de tristeza. Eles estavam dormindo de decepção. Você já cansou e a sua alma te abateu a um ponto de você deitar na cama e falar assim, cara, eu não tenho força para nada. Você nunca passou por uma luta, uma batalha, uma questão que a sua alma ela acabou com o seu corpo e você não tinha força para sair da cama. No dia seguinte, tu fala assim, cara, eu não sou ninguém, que maluquice. É nesse nível do cansaço. Aí o que nós temos aqui? Jesus, quando volta, ele fala assim, vocês não puderam ficar comigo 1 hora. Eu só pedi modo de alerta, era o básico. Ele não foi lá e falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas a tua vontade. E voltou. Não foi isso não. Ele passou 1 hora nessa oração. Como, pastor? Repetindo? Não. Orando isso. Entendendo isso. Falando sobre isso. Questionando sobre isso. É para esse momento? É isso que eu tenho que enfrentar? É isso que eu tenho que passar? Pai, esse é o cálice que salva a humanidade, porque eu não quero correr o risco de, sei lá, deixar alguém tomar sobre mim autoridade sem que o Senhor não esteja nisso. Jesus, ele não foi lá determinado, falando, é esse momento, né? É cruz, eu falei lá na cruz, então esse é o momento que eu vou para a cruz, porque quem haveria de prender era a guarda do sumo sacerdote, tinha nada a ver com o romano, quem matava crucificado era romano. Então Jesus sabia que era de cruz, mas era aquele momento? Ele sabia que o momento estava se aproximando, só que a agonia do momento fez com que ele fosse para um lugar onde ele passou 1 hora nesse papo com o Pai. Quando ele volta, para os discípulos, ele fala, dormiu? Gente, 1 hora só. Tem 1 hora que nós estamos aqui e vocês não puderam ficar acordados. É 1 hora, só isso. Aí ele diz assim, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. É para esses discípulos. É para os caras que deveriam estar com ele naquele momento. É para os caras que deveriam estar orando tanto quanto ele. Porque Jesus falou assim, está vindo aí. Vai vir a tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, é aqui que entra a questão. Se você liga o modo de alerta, não é para ter percepção da tua alma, da tua carne. Você precisa ligar o modo alerta e orar. Apareceu uma pessoa, falou um papo torto, reforçou um conflito que você tem dentro de você, trouxe fofoca, sei lá, a desgraça que o diabo ia enfiar para a tua vida. Uma postagem, não sei o quê, uma frase maldita. Gente, vocês já entenderam. Era aquele momento que você tem que parar e falar assim, Deus, quem está falando na boca dessa pessoa? Deus, o porquê que está todo mundo me falando sobre isso? Deus, por que fulano deu piti? É no momento desse que tu tem que parar e falar assim, eu não estou sabendo me comportar porque eu não estou entendendo a raiz da coisa. Deus, eu preciso saber por que minha esposa está assim. Eu preciso saber porque o meu marido está assim. Eu lembro de um dia, Felipe muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Um dia ele ficou esquisito demais. E eu já não sabia o que fazia. Eu orei, eu peguei ele, virei o rostinho dele e falei assim, em nome de Jesus, para com isso agora. Ele olhou para mim, piscou, botou o dedinho na boca e dormiu. Naquele momento,
aquilo ali não estava vindo para me ajudar. Naquele momento, aquilo não era uma inquietude normal. Ou você acha que as crianças vêm no meio de uma bolha que a espiritualidade não toca nelas? Não? É um filho que do nada, vira a cabeça. É uma esposa, é um esposo, é alguém do teu grupo pequeno. E você fica aí. Pessoas são mal, né? Não dá para culpar o diabo. Gente, vocês perceberam que o diabo gostou? Ele gostou desse negócio. Tanto que a gente ensinou. Lembra da historinha? O diabo estava lá chorando na esquina e falaram, o que foi, seu diabo? Ele falou assim, cara, é os crentes. Mas o que foi? Eles botam a culpa em mim de coisa que eu nem faço. Aí a gente contou essa historinha por anos. Ficou legal, que agora ninguém fica possesso dentro da igreja. Ó. O diabo pensou, essa história de entortar as pessoas. Quero te matar. Isso não está mais em alta. Eu tenho que tomar mente. Teve uma pessoa que virou e falou assim, pastor, você tem convicção? Ele estava vendo um fato, ele falou assim, você tem convicção que essa pessoa está possessa? Eu falei, sim, totalmente. E a pessoa falou assim, mas pastor, então por que você não põe a mão e não ordena que saia? Eu falei, porque não é assim. Isso é um nível de pacto, a pessoa aceitou a ideia. Ela vivenciou a experiência de tomar para si o endemoniamento. Não sei se você entende. É diferente. Ela não está ali sem as faculdades mentais dela. Ela está ali voluntária na prisão. O diabo entendeu. O diabo se mascarou de filosofias. O diabo se mascarou de sentimentalismo. Jesus aqui, eu duvido, pode ir para a internet, você vai achar alguém falando que Jesus passou por um nível de angústia, era uma ansiedade patológica, alguma coisa desse nível. Gente, pelo amor de Deus, você não pode mais passar por agonia, é depressão, é ansiedade. Tudo a gente resume a uma doença emocional. Esses dias, uma pessoa botou na internet assim, sem ter ido a um profissional, que ele estava sentindo que ele iria ficar com ansiedade. Então ele estava se afastando das redes sociais. Gente, some, só isso. Chama a atenção do povo, alarma as pessoas, todo mundo fica preocupado, aí as pessoas não sabem como lidar, aí começa a pisar em ovos, todo mundo começa a te tratar esquisito, aí de repente a pessoa fala, viu, eu tô mal, caiu, aí sim. E não é possível que todo tipo de coisa, agora nós setorizamos, isso é espiritual, isso é natural, isso é das emoções, vai com essa. Vai firme, entra fundo nessa ideia. E você é um candidato a ficar perturbado. Agora, se for essa vida que você acha que Jesus foi para a cruz conquistar e chamar ela de vida abundante, é contigo. Se Jesus ele não é rei da minha alma, se ele não é o pastor da minha alma, eu prefiro que tire isso de Pedro. Já que estão tentando tirar um monte de versículo, eu vou tirar que ele é o pastor e bispo da minha alma. Sabe o que significa? Ele apacenta, cuida, e a Bíblia diz que ele administra. Ele é o bispo da minha alma. Você está aí, meu irmão? Começa a declarar isso para você, começa a falar, eu tenho um pastor e tenho um bispo para minha alma. Tem alguém que organiza e tem alguém que cuida. Isso aqui não é uma coisa desgovernada. A minha alma, ela é a sede para onde o Espírito Santo derrama e faz brotar os frutos dele sobre mim. Afinal, não dá para ser alegre no Espírito. A alegria do Espírito se traduz na alegria da alma, nessa alegria que nós transparecemos. A paz ou o domínio próprio, tudo isso é um fruto de benefício para a nossa alma. Então, aonde é que o Evangelho perdeu espaço para falar esses temas? Ou perdeu espaço para ver Jesus em agonia e ele orar e sair determinado? Isso é que é delicioso, é ver o nosso Jesus falando, sim, eu estou passando um momento de agonia. Sim, está doído, está sofrido, está difícil, mas aqui eu decido a minha entrega ao Pai. Gente, se você não aprender que no lugar que você entrar na agonia, vou te falar, entre para orar e defina a tua vida, defina a tua postura e não arrede dela. Quando você se definir em Deus, quando Deus ministrar a sua vida, olha o que a Bíblia fala. Não foi que Jesus do nada entendeu. A Bíblia diz em Lucas, então um anjo lhe apareceu e o confortava. O anjo veio como mensageiro e falou, é o momento.
Vamos. É você. Você é o Cordeiro de Deus, eu imagino. Não tem esse diálogo. Mas é para aquele momento, vai. Agora sim, nós vamos conquistar. É para isso que o céu se organizou, Jesus. É para isso que você nasceu. É por isso que nós anunciamos lá no Cântico dos Anjos que nasceu o Salvador na cidade de Belém. É agora. Pode ir, é teu momento. Nós estamos aqui com você. Assim como no momento do deserto, os anjos apareceram para Jesus e serviram ele. Jesus tinha o ministério dos anjos acompanhando, servindo ele. Mais um momento. 3 vezes. E os discípulos caíram no sono por 2. 3 vezes. E os discípulos caíram no sono. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus ele manda ligar o modo alerta, meu segundo ponto aqui, eu falei do ambiente da agonia que todos iremos passar. Todos. Sem exceção aqui. Algum momento você vai agonizar na vida. Algum momento uma dor. Algo vai se aprofundar em você de uma dor e você vai precisar lidar com isso. Agora, sabe o segundo ponto que é muito interessante? É que a gente precisa sair daqui hoje definido que nada irá roubar a nossa sobriedade. Você pode falar isso comigo em fé? Fala nada. Cri, cri. Nada irá roubar a minha sobriedade. Em nome de Jesus. Deixa eu te explicar sobre isso. Quando ele fala vigie, o crente fala assim, vigie, irmão. Jargão, né? Ó, você não está vigilante não, hein? Mas por quê? Aleatoriamente. A gente fala isso de forma aleatória. O texto aqui traz uma proposta. Jesus está falando assim, liga o modo alerta, orando. É para você perceber o que está ocorrendo. Você está aí? Perceber o que está acontecendo? Ore. Gente, tem uma inquietude na minha casa e ela não está normal. Gente, tem algo nas minhas emoções. Se mapeie, se observe, meu irmão. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Começou a surgir um sentimento que vem do nada. Tem pessoas aqui que se definem pela cabeça do outro. O outro precisa falar que você é, que você faz, que você é isso, que você quer. Seu valor. Comece a se mapear, porque isso o diabo ele vai usar como um prato fresquinho na mão dele. Ele vai estar o tempo todo fazendo, reforçando uma falta de valor em você. Agora, preste atenção. Se você determinar que nada vai tirar o seu modo de alerta, a sua sobriedade, sabe por quê? Jesus está naquele momento ali, sóbrio, e ele vai para a cruz. O que vai acontecer na cruz? Vão tentar dar para ele uma mistura que vão tirar dele. Toda pessoa crucificada, eles faziam uma mistura para a pessoa ficar ali e morrer por asfixia, morrer por cansaço. Então, quando Jesus provou a bebida que daria para ele uma anestesia, diz a Bíblia que ele provando não quis beber. Que ele queria água, lembra? Calma, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Ele queria água. Aí o que acontece? Dão para ele uma bebidinha para dar uma anestesiada. Pastor, estou precisando refrescar a mente. Como? Ai, dias de férias. Deixa eu te explicar uma coisa. A tua mente perturbada, ela vai para as férias junto com você. Tu vai viver dias de angústia lá na férias. Quando tu voltar, o mundo vai estar aqui do mesmo jeito. Para com isso, irmão. É palhaçada. Eu vou falar para você. Eu sou adepto da cultura do descanso. Creio que nós cristãos pregamos muito mal isso. Tem que ter contemplação. A vida tem que ser. Algum momento a gente tem que estacionar, tem que parar. Não tem essa história de, vamos dar, produção. E nós não somos máquina. Eu não estou me referindo a parar para contemplar, para olhar o belo, para conhecer lugares. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que Deus lhe dê condição para que você faça muitas e muitas vezes esse tipo de passeio. Porém, não pegue uma alma angustiada que deveria estar no ambiente da oração para voltar à sobriedade e leve ela para as férias achando que isso vai resolver, porque não vai. Se resolva onde te resolve. Se resolva no lugar que dá resultado. É no lugar onde Deus fala sobre a sua agonia. Gente, tem coisa que a gente vai ficar agoniado. Deixa eu te contar aqui. Não sei se você entende. Mas tem sentimentos que a gente julga negativos que vêm de Deus. Leia mais a Bíblia. Está lá nela.
A tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. Tristeza, segundo Deus, não parece. Paulo disse, eu temo que vindo até vocês, Deus me humilhe e eu chore. Opa, ele falou que a dor do pecado dos coríntios podia humilhar Paulo, porque ele era o ministro. E ele queria que a igreja estivesse bem. Ele falou assim, mas eu temo que Deus me humilhe diante de vocês, ou seja, que venha um abatimento pelo estado que vocês estão e eu chore pelo estado que eu estou encontrando vocês. Não é Deus fazendo isso? Deus não é o Deus da alegria, é o Deus da paz, é o Deus da paz que às vezes nos promove no meio da guerra. É o Deus da paz que às vezes nos leva para o lugar da angústia. É o Deus da paz. E essa paz não circunstancial é uma paz que dá para a gente se ordenar, se organizar em meio à turbulência. É uma paz para viver no meio da pandemia. É o mundo todo falando de possível fome, possível isso. É sinais da vinda de Cristo para tudo que é lado. Tem cristãos aqui que você é capaz de falar assim, pastor, desculpa, mas eu não consigo ver essa história de que Jesus... Não porque eu estava ouvindo um fulano de tal. Você estava ouvindo alguém que foi lá e teve percepção e você só é um seguidor. As suas ideias você não tem como colocar. Coloque na mesa. Fale para mim quais são as suas percepções. Você perdeu a sobriedade, irmão. Você tá bêbado. Está embriagado, está tomado. A circunstância se apoderou de você. Você não tem lucidez para pensar. Sim, por isso que você tem pastor, por isso que você tem líder. E eu não posso dar o luxo de ficar me embriagando com a vida. Eu tenho que estar lúcido, eu tenho que estar com a minha percepção aguçada, olhando e falando, o que está vindo? Deixa eu te informar uma coisa muito séria. Cara, se tu não vê sinais do reino, por favor, não tem a ver com pandemia não, irmão. As nações estão se organizando para a vinda do anticristo, pelo amor que você tem a Deus. Você é uma pessoa muito cega se você não vê isso. A maioria de nós não tem nem ciência do que eu estou falando. Você está achando que é pregação do pastor. É bem capaz de Jesus voltar e você falar assim, o que aconteceu, gente? A igreja hoje está vazia. O pastor só vive passeando agora. Cadê o pastor, pastora? Será que a pessoa vai te encontrar aqui, gente? Os irmãos da portaria. Graça e paz, seja bem-vindo para o culto. Cadê o ministério de louvor? Vai ter gente que vai estar assim. Hã? Quê? Tá estranha essa igreja hoje. Ué, 7 horas ninguém apareceu. O ministério de louvor chega. Vocês podem ficar para vocês, gente. Vende. Que as coisas tendem a ficar bem difíceis por aqui. A princípio vai ficar calmo. Eu nem sei se eu acredito que vai ser assim. Já não sei mais no que eu acredito. Voltando ao fato, tem pessoas que estão desatentas, totalmente embriagadas. A Bíblia diz assim, em 1 de Pedro 5, verso 8 e 9. Vigiem, sede sóbrio, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Aí ele diz, os mesmos sofrimentos se dão com seus irmãos, pelo mundo. Ele está falando o seguinte, no sofrimento do mundo tem a pata do capeta. Só que ele está procurando a presa para devorar. Então, ou seja, nós podemos passar por sofrimentos onde é ataque do maligno, mas sem sermos devorados. Essa é a questão aqui. É a gente falar, Satanás aplaudindo, ai, arrebentei. Agora a dona Tânia não fica de pé. A dona Tânia falando assim, nem doeu. Porque a Bíblia diz assim, e depois de vocês serem um pouco provados, vocês serão fortalecidos. Vamos ler o texto? Bota aí para mim, por favor. 1 de Pedro 5, 9. O qual resistirem firme na fé. Está falando de Satanás, 9. Depois o 10 ele vai falar sobre o que Deus faz. Olha o 9. Resista-lhes firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou para a sua eterna glória, depois da agonia, depois outro momento, depois de ter sofrido um pouco, às vezes esse sofrimento um pouco não é pouco não, você concorda? Mas a Bíblia chama de pouco, a nossa leve e momentânea tribulação. Mas é tribulação. Depois de ter sofrido um pouco,
Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Pelo amor de Deus, se você fosse pentecostal, tu ia dar um glória agora. Esse é o texto. É aqui que você tem que olhar. Se você puder, bota só o 7, o 8, perdão, o 8. Só para você entender. Está aí, ó. Sejam sóbrios e vigilantes. Meu irmão, preste atenção. Você tem um inimigo aproveitando os espaços que você dá. Essas são as oportunidades que você oferece. Então, pelo amor de Deus, nada pode tirar a tua percepção. Você tem que ver as cores conforme elas são. Você tem que ver o momento conforme ele é. As coisas não podem modelar o que você está vendo. Não veja, por favor, eu te peço isso. Não veja na carne. Não faça isso. Olha, esse momento da igreja com isso, esse momento da igreja, para de falar da igreja, você nem ora por ela, indivíduo, você nem se dá por ela, você não está nem no ministério para servir a igreja, o que você tem que falar de igreja? Fala da tua vida. Fala mal das séries da Netflix, que é lá que você está. Fala mal do Instagram, porque é lá que você habita. Agora, fala mal de igreja, tu entende o que de igreja? O que tu ora? O que tu chora? As igrejas só querem falar de dinheiro, mas tu chora diante de Deus. Você se agonia. Isso realmente é um nível onde você passa diante de Deus com essa pauta? Nunca. Então por que tu vai falar? Tu é a pessoa menos informada por Deus sobre essa situação da igreja. Talvez Deus já está fazendo algo que você não está nem participando. Talvez Deus já está em outro cântico que você ainda está cantando música velha. Quem está aí? Tem gente que está na lenga-lenga, numa repetição sem fim, de um discurso amaldiçoado, de um discurso tosco, e Deus já mudou de assunto faz tempo. Gente, eu sou pastor, eu vou te falar uma coisa. Igreja é uma coisa fascinante, muda o tempo todo. Muda. Se perde, né? Fica uma parede preta. Pelo amor de Deus, tu está pensando nisso, indivíduo? É sério que essa é a sua discussão, a cor da parede? Eu quero saber da igreja quando ela nem tinha parede. Eu quero saber por que você precisa de ar-condicionado para cultuar. É essa a igreja que eu estou tentando discernir. Porque os pastores estão fazendo esse tipo de propaganda. Agora com ar-condicionado. Eu quero saber por que uma pessoa falou para mim assim, tu vai colocar um ar-condicionado nessa igreja, né? Os crentes gostam de conforto, como diz o meu pastor. É isso que eu quero entender. Que igreja é essa maldita que está num estado de pecado, procurando a graça de Deus para sair dos pecados e fica exigindo banco macio e ar-condicionado para 2 horas de culto? É essa igreja que eu estou tentando discernir. Você não tem direito de falar dela. Eu luto por ela. Se você lutar, você pode. E o que eu me refiro a lutar? Você tem percepção aguçada. Você tem mente aberta. Você está ali, pronto a receber do Senhor o discernimento para aquele momento, para você enfrentar aquele momento. Tem gente aqui, meu irmão, que se ele não dependesse da tua fé para passar o momento que está por vir, ele não vai aguentar. Eu vou terminar nisso a palavra. Que o fim, ele pressupõe uma igreja que entendeu essa condição de Cristo no Getsemane. Uma igreja que sabe passar os momentos difíceis. Uma igreja que tem percepção dos fatos, que vê quando Satanás está ali. Tem gente aqui batendo papo com cão, gente. Satanás já sentou, já fez tua cabeça. A mensagem não entra. É porque você fala difícil. Antigamente essa palhaçada aqui. Gente, nunca foi falar difícil. O discipulado sempre teve aí, ninguém nunca procurou falando, pastor, você falou difícil no domingo? Eu anotei aqui a sua fala difícil. Você falou Getsemane. Você falou em hebraico. Ninguém nunca me procurou. Então, preste atenção. A gente fica não percebendo que Satanás senta com a gente, ministra a nossa vida e a gente compra a ideia dele. Por favor, gente. Começa a ligar o pisca-alerta, o modo de alerta, a compreensão. Cara, por que isso está acontecendo agora? Deus fala e muito, e Ele nos leva ao discernimento com toda certeza. 3. Existem armadilhas para provocar nossa queda. A gente precisa estar atento. Preste atenção. Jesus fala assim, chegando no lugar escolhido, naquele ambiente, Jesus falou assim, aqui vocês orem, porque senão vocês vão cair em tentação. Cair. Mateus, ele disse a mesma coisa. A minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui e vigiem comigo. Presta atenção aqui numa coisa.
você tem que saber que alguns entre nós não é por ser melhor, é pela maturidade que você alcançou. Quem ouviu aí o que eu acabei de falar? Deus quer levar alguns aqui à maturidade, presta atenção, que a maturidade que você alcançou vai ser condução para outros. Ouve o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Tem pessoas aqui que não têm direito de fazer com a sua vida o que querem. Você vai ver cristão que vive de um modo assim, vou pentecostalizar aqui, sem pagar um preço. Não gosto desse termo não, mas vamos lá. É ele. A Bíblia fala, quem é o servo sobre o qual o Senhor elegeu para dar seu tempo ou alimento aos seus conservos? Ele fala, se o Senhor desse servo voltar e ver ele espancando os servos, o que ele fará com ele? Ou seja, presta atenção na parábola. Tinha um servo que o Senhor estabeleceu, ele falou, você é para dar comida para os demais, você alimenta os outros. Ele falou, mas se esse começar a espancar os outros... Agora, por que os outros não têm capacidade de pegar e comer sozinho? Gente, tem gente que é estabelecido para ajudar o outro. A Bíblia não tapa o sol com a peneira. Romanos 14 vai dizer do fraco e enfermo na fé. Tem enfermidade na fé, gente, infelizmente. Paulo vai falar que ele queria ir para os Tessalonicenses suprir o quê? O que faltava à fé deles. Tem gente que tem fé faltosa, incompleta. Pelo amor que você tem a Deus, preste atenção. Existem armadilhas. No lugar da agonia, está lá os lugares para você pisar e cair. Você precisa de entrar nesse lugar, olha aqui, por favor, está terminando. Com muito alerta, por quê? Porque aquilo ali foi aprontado para você tombar. Não é para te construir. Depois, nós lemos o texto. Deus fortifica, Deus levanta, Deus edifica, Deus fortalece, mas durante vai parecer que Deus está querendo a tua ruína. Gente, por favor, diga aí que você está me ouvindo. Vai parecer que alguém pediu o teu pescoço. Eu quero terminar lendo com vocês Lucas, só que agora o capítulo 21. Lucas 21, 34. Vamos lá? Jesus ele fez um sermão profético. Lucas, o que vai acontecer? O sermão profético de Jesus, o sermão que narra o fim, Jesus ele vai falar sobre o fim. Aí preste atenção nisso. Lucas, ele vai trazer um discurso a mais de Jesus sobre esse sermão. Os outros não vão. Mateus vai falar lá do sermão escatológico, né? Porque fala do fim. Olha aqui para mim, por favor, gente, isso é muito importante. Só que, quando Lucas vai terminar, ele vai colocar que Jesus exorta as pessoas a vigiar. Isso não está em Marcos, e isso não está em Mateus. Estamos juntos? Amém, gente? 21, 34 diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês, presta atenção nisso aqui, fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vai vir para todo mundo. 36. Portanto, vigiem o tempo. Ele não está falando assim, dá para tirar férias. Dá para desviar, porque agora tem uma moda, os desviados eles estão orgulhosos de estar desviado da igreja. Pô, cara, tô mais lá não. Pô, aí vou te falar, não, foi uma época maneira, mas eu vou voltar. Você já pegou um assim? Quem já? Cara, ele tem um orgulho de ser um desviado. E aí falando assim, eu teria vergonha. Eles falam assim, eu pregava. Eu curava enfermo. Eles ficam, é como quem diz assim, não é possível que o céu não me quer. Vigie o tempo, como? Não tem como mudar para o estado de alerta se você não orar. Porque você vai ver o que você não tem que ver. Você vai enxergar o lado errado. Você vai discernir na carne. Você vai vigiar o que não devia estar vigiando. Você vai cismar com as pessoas. A sua luta não é contra a carne ou sangue, é de origem espiritual.
Não é contra a pessoa, é o demônio que está na pessoa. O texto não é isso, gente. O texto está dizendo que a luta é num ambiente espiritual, é numa dimensão outra, não essa. Então, você tem uma luta, que você está nela, mas que não está aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que vigiar o tempo todo, orando. Para quê? Para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. Para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Teclado aí o que solto, vai acontecer? Teclado, violão, microfone. Jesus saía todos os dias e ia por Monte das Oliveiras. Jesus gostava de ir lá mesmo, né? Uma coisa que você precisa entender. Por favor, olha o texto. Olha esse texto. Ele diz assim, as consequências das orgias, a embriaguez e o cuidado do mundo. Gente, quem aqui não cuida desse mundo? O que é cuidar do mundo, pastor? Você trabalha, você tem filho, você tem preocupação, você tem IPTU, IPVA, imposto de renda, você tem faculdade, pós-graduação, colégio, você tem que casar. Isso tudo é cuidar do mundo. É o que a Bíblia chama de cuidar do mundo. Essas coisas são ruins por si mesmas? Não. É o cuidar daqui. É aquilo que faz parte dessa vida aqui. O problema é que isso tudo aqui pode se definir como o último. Isso aqui é viver. Isso aqui é aqui. Ele está dizendo assim, o seu coração pode se sobrecarregar a ponto, presta atenção, de você não ver mais nada, de você estar desligado, desatento. Aí ele diz, aquele dia de Cristo, como ele vem repentino, ele pode não te encontrar da forma como devia. Ele fala, esse dia pode te surpreender e você pode não desfrutar desse dia. Então, meu irmão, preste atenção. Todo dia de manhã, você deveria pensar que pode ser que seja o último dia. Pode ser que seja o fim. E eu te garanto, alguns de vocês aqui verão o Rei. Amém. Isso, gente, eu queria poder falar as coisas, mas a gente vai para outro assunto. Você verá o Rei. Está muito pertinho. Eu não tenho dúvida. Nunca tive tanta certeza. Eu tinha medo. Um monte de pastor ficava marcando o dia para Jesus voltar. Eu nunca entrei nessa história. Nunca entrei nessa história. Mas eu sei que ele está vindo. Meu temor é se eu estou pronto para encontrá-lo, se esse é o estado que ele quer me achar. Como que eu sei? Cara, eu tenho que mudar o meu estado para um estado de alerta, de atenção. Vou falar uma coisa que vocês fazem. Eu não sei quem discipula vocês. Não sei. Vocês faltam culto com facilidade. Cara, eu já vim para o culto com o dedo quebrado. Pregar. Com chikungunya, eu estava com 40 graus de febre. Eu vim para o culto. Vou ficar com febre em casa? Aí a febre intensificou aqui. Foi ruim. Depois eu cheguei no dia seguinte, eu não mexia mais uma parte do meu corpo. Vocês faltam por qualquer coisa. Tá com dor de cabeça. Vem orar, gente. Vem para o culto. O diabo também emite sinais. Seta que voa. Dardos inflamados. Ai, pastor, sujei de lama o meu tênis. Não vou para o culto não, porque vou chegar lá, vou fazer o quê? Vou ficar... Meu irmão, tá tão sensitivo assim. Você também faz isso. Se aborrecer com a esposa, você não vai nem trabalhar, né? É legal a sua vida. Sua vida é bem maneira. Você tem um senso de responsabilidade com Deus igual com o seu emprego. Gente, para de romantizar. Você tem que estar. Ou você acha que Deus não tem uma agenda com você? Você não acha que Deus não tem que trabalhar a sua vida? Você acha que você está aqui fazendo o quê? Eu estou aqui fazendo o quê? Gente, para a glória de Deus, todo culto que eu precisei faltar, eu precisei faltar. Sabe por quê? E o receio de que Deus fale e eu não esteja? Todos os meses eu tenho me comprometido com Deus e tenho lutado para estar lá no discipulado com os pastores. Por quê? Porque Deus está falando com eles. E eu quero estar no meio dos pastores que Deus está apacentando para apacentar. Eu quero estar ouvindo quem está ouvindo Deus. Eu estou doido. A minha vida é uma constante decisão. É um Getsemane todo dia, sim ou não, gente?
Vocês aqui estão passando momentos de decisão. O teu problema é que você decide olhando o mercado, você decide olhando conta, você faz conta. Amém, planeje. Depois de planejar tudo, taca de lado e fala assim, Deus, mesmo que desse, vamos conversar. A minha alma está agoniada, eu não tenho paz, eu preciso transicionar, é outro momento da minha vida, eu não sei o que fazer, Senhor. Você entendeu, meu irmão? Pelo amor de Deus, para com isso. Matemática, sim, conselhos, sim, mas depois disso tudo, taca de lado e vai para o Pai. Alguns de vocês aqui podem ouvir de Deus coisas absurdas, gente, coisas que não faz sentido, coisa que não faz sentido, decisões que você precisa tomar que não faz sentido e nem é aceita pela maioria. Só que Deus sabe o que Ele te pede, Ele é teu dono e é melhor agradá-lo, é melhor reverenciá-lo do que você ganhar a estima de todo mundo. Eu não estou nem aí porque vocês pensam de mim. Quando nós abrimos mão da Compacto, do meu emprego que eu amava, tem pessoas que saem da igreja por isso e falaram mal de mim, cara, para não crente. O não crente teve a hombridade de vir e falar assim, fulano que era da tua igreja, falou isso e isso do Senhor na obra, numa laje. Tinha vários homens, o cara supôs que eu era um vagabundo. Sério. Foi a primeira lapada. E eu fiquei assim, mas eu sei o que Deus fala comigo. Eu sei o que eu vou atrasar a minha vida por isso. Eu sei o que eu perco. Eu sei o que eu perco. E vagabundo eu não sou. Só que naquela hora eu não tinha estima de muita gente. Então, pelo amor de Deus, preste atenção no nome de Jesus, gente. Vai ter momentos que você vai precisar passar por isso. E se não está passando, te prepara, porque esse tipo de palavra não vem de forma vazia. Vem para cumprir algum objetivo. Agora, se estiver passando, pega a receita, cara. Se ficar mais angustiado, o que você vai fazer? Deixar de vir no culto? Não estou bem? Não! Ora mais intensamente. Intensifica o remédio. Fala, cara, eu vou fazer uma loucura. Por isso que eu gosto, gente. Eu gosto dessa cultura. Faz uma reunião de oração na tua casa. Fala, irmãos, eu estou precisando de guerreiro de guerra aqui comigo. Cara, toda sexta-feira vai ter oração aqui em casa. Pede teu líder de grupo. Fala, ó, bota uma reunião de oração dentro da minha casa que não estão normal as coisas não. Enquanto a gente não tiver uma resposta de Deus, a gente não vai parar de orar. E eu preciso de ajuda. Cara, se vocês começarem a fazer isso, sem que a igreja fique ali, ó, manipulando, conduzindo tudo, vocês irão ver mover de Deus de uma forma que vocês ainda não provaram. Tem gente aqui, não estou falando para ficar naquela ideia, a ideia errada que a gente ensinava. A ideia certa é, tudo que você precisa provar em Deus, você precisa ser intenso em orar. A oração define, a oração determina, a oração faz você chegar, alcançar. Então, por favor, meu irmão, vai, faz, paga, vai lá, se compromete, passa e não dorme não. O cansaço vai estar forte, você dá tapa na cara e fala, opa, a vontade de parar é muita, a vontade de cessar, de descansar, de dar lugar ao cansaço, o desânimo, vai ser muita, porque não é uma condição fácil, não é uma condição fácil, mas aí Jesus já deixou exemplo, vocês também vão passar. Eu venci o mundo. Ele nos ensinou, gente, vigiai e orai. Ele está falando, liga o modo de alerta, abre os olhos e o que você enxergar, não conclua, ore a respeito. Não determine, ore a respeito. Para com isso. Oportunidade surge. 2 anos se passam, já contei essa história para vocês, Compacto me liga, eu ia assumir um cargo de chefia, faculdade paga e outro salário. 2 anos se passam. A primeira coisa que o meu chefe perguntou foi, a igreja era tudo que você sonhava? Não é nem hoje. Quem dirá naquele tempo. E eu estava dentro daquela sala, tendo que dar faxina na igreja. Eu, a pastora e mais 2 pessoas. Você acha mesmo que eu estava super feliz? É para isso. Eu vim ser faxineiro da igreja. Estou felizão, porque eu que pintei, agora eu que estou dando faxina. Estou muito feliz. Estou ganhando tudo que eu queria ganhar na vida. É esse meu sonho.
Eu falei, não, mas é o que eu queria estar fazendo. Matemática. Matemática. Ué, vou me dar bem, por que não ir? Se você segue essa lógica, o diabo não vai nem precisar muito te tentar, não, irmão. É só jogar uma isca gostosa. Você vai cair. É só te abrir oportunidades. Você vai embora. Desculpa. Mas aquele dia vai ser uma armadilha para você. Aquele dia vai te pegar de surpresa. E provavelmente você não irá experimentar o melhor daquele dia. Eu não sei você, mas eu não vou ser pego de surpresa. E você também não.